Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que é o pastor Estevão Figueiredo, e é muito bom poder estar aqui com vocês para compartilhar mais uma meditação aqui na série Minutos Proféticos. Eu convido você nesse momento para juntos falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de, através desta meditação, se aproximarmos mais de Ti. Pedimos agora que o Senhor venha iluminar a nossa mente para compreendermos a mensagem que o Senhor reservou para nós hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero lembrá-los que nós estamos dando sequência ao tema Entendendo o Santuário. E hoje a segunda meditação dentro deste assunto será o pátio. O santuário ele foi construído seguindo a ordem de Deus e suas orientações. Deus queria que o povo enxergasse o santuário como o local da sua morada. Êxodo capítulo 25, verso 8 diz: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Embora simbolicamente a morada de Deus se desse dentro do santuário, mais especificamente no segundo compartimento do santuário, que era chamado de Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo, a parte externa do santuário também era considerada um local sagrado e muito importante nos ritos sagrados. O local externo do santuário era chamado de átrio ou pátio, que no tempo de Moisés, pela praticidade de montar e desmontar enquanto eles peregrinavam no deserto, era cercado por cortinas de linho que eram seguros em colunas de bronze. No átrio do tabernáculo tinha 2 objetos sagrados: uma pia de bronze com água, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes e após os sacrifícios. Também tinha o altar de sacrifício, onde eram oferecidos todas as ofertas queimadas ao Senhor. Embora o átrio do tabernáculo construído por Moisés era o local onde os sacerdotes e levitas serviam, tudo indica que o ofertante também podia entrar no átrio para oferecer sacrifício e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Já no tempo de Jesus, o átrio do templo tinha 3 divisões. A parte mais externa era chamada de Pátio dos Gentios, onde qualquer pessoa podia entrar. Mais adentro tinha o Pátio de Israel, onde somente os homens israelitas podiam entrar. E tinha um muro que separava o pátio das mulheres, onde as mulheres israelitas ficavam. O pátio mais interno do templo era chamado de Pátio dos Sacerdotes, onde somente os sacerdotes entravam para ministrar os ritos sagrados. Como vimos anteriormente, tudo no templo era usado como símbolos para que diariamente Deus ilustrasse ao seu povo o plano da salvação. É importante entendermos o símbolo do átrio ou o pátio do templo. Vejamos então. Se o cordeiro que era sacrificado no pátio do templo e queimado sobre o altar simbolizava Jesus, João 1:29, o pátio simbolizava a morada dos homens, ou a terra, porém, mais especificamente, a terra de Israel, que fora separada por Deus como nação santa e depositária dos oráculos de Deus. A terra da qual viria o Messias e onde ele seria sacrificado. O altar de sacrifício apontava para a cruz, local onde Cristo derramou seu sangue e morreu para pagar a dívida do pecador
para com Deus. A pia com água, na qual os sacerdotes se purificavam após os sacrifícios, apontava para o processo de santificação que o sacrifício de Cristo proporciona na vida do crente quando ele é batizado nas águas. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Uma das cenas mais marcantes na Bíblia referente ao pátio do templo foi quando Jesus acabou com o comércio que havia se instalado ali. Vejamos o que diz em Mateus capítulo 21, verso 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Queridos, temos que levar a sério as coisas de Deus. Embora Deus seja amor e sempre está disposto a nos perdoar, Ele exige reverência para com Ele e tudo aquilo que é sagrado. Temos que ter reverência quando oramos, quando louvamos, quando estamos na casa de Deus, quando pronunciamos o seu nome, quando lemos a Bíblia, quando participamos de alguma cerimônia sagrada, quando estamos nas horas sagradas do sábado, quando separamos os dízimos e até mesmo no modo como se referimos quando falamos de um servo ungido do Senhor. Pois Deus deixou vários exemplos bíblicos onde Ele puniu severamente a irreverência de homens, mulheres e até de crianças, com maldições e até mesmo com a morte, quando essas tiveram atitudes irreverentes para com as coisas sagradas. O princípio que está por trás do terceiro mandamento, que diz: não tomará o nome de Deus em vão, é o princípio da reverência. A pessoa que se torna irreverente com as coisas de Deus perde o senso de respeito pela santidade de Deus e acaba deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, já que, para ele, as coisas de Deus vão perdendo seu devido valor e deixando de fazer sentido com o passar do tempo. Ellen White, no livro Educação, página 242, diz: outra preciosa graça que cuidadosamente se deve cultivar é a reverência. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Irmãos, a irreverência contamina as pessoas à sua volta, e principalmente as crianças, que acabam tendo dificuldade em separar o que é sagrado daquilo que é comum. Querido irmão e querida irmã, não atraia a maldição para a sua casa por ter uma postura irreverente com as coisas de Deus. Como um adorador do Deus de Israel, devemos lembrar da postura do sacerdote no pátio do templo, as vestes sagradas que ele usava, o seu cuidado em ministrar os sacrifícios, as suas palavras cuidadosas dirigidas a Deus, o seu cuidado ao purificar-se com a água entre as cerimônias. Enfim, as coisas de Deus devem ser tratadas diferentes porque são santas e reconhecemos a presença de Deus nelas. Se for preciso, peça para Jesus purificar seu coração, assim como ele purificou o templo em seus dias, pois ele é especialista em expulsar tudo aquilo que profana o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Que Deus abençoe você nesse dia. Um grande abraço.